Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, pela TVT e pela Rádio Brasil Atual. Nosso tema hoje: o que Deus chama de governo bom? O que Deus chama de governo bom? E eu quero começar lendo um texto dito por Jesus aos seus discípulos. Lá em Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso de número 25, que diz assim: Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. O que Jesus estava dizendo? Que o governo que Deus aprova, que Deus entende ser um governo bom, é um governo de prestadores de serviço. É, exatamente. De gente que se vê prestando um serviço. Não de gente que queira ser mito ou mitificado, que queira ser honrado, dignificado, e que queira benesses e que queira privilégios. Não. O governo que Deus chama de bom é o governo que é levado a efeito por seres humanos que sabem que são prestadores de serviço. Aliás, por definição, este é o princípio da democracia, é a base da democracia. A ideia do serviço, da prestação de serviço. Então, os que são eleitos para prestar serviço. Não são eleitos para receberem benesses ou honrarias de ordem pessoal ou privilégios. Não, porque todas as honrarias precisam ser honrarias ao Estado. E todas as benesses têm de ser benesses ao povo. Sempre. Então a ideia é serviço. E Jesus usa um argumento imbatível. Bom, primeiro ele condena o governo romano, que era o governo vigente na época, dizendo que no governo romano os que são chamados de autoridade, os que exercem domínio, são todos tiranos, exercem sobre um povo um domínio tóxico, são ditadores, buscam seus próprios privilégios e interesses. E aí Jesus disse que os discípulos dele não seriam desse jeito.
e deu um exemplo a partir de si mesmo. Ele disse: quem é maior? Quem está à mesa sendo servido ou quem serve aquele que está à mesa? Claro, essa é uma pergunta retórica, porque a resposta natural é aquele que está sendo servido. É óbvio, ele é o maior. E aí Jesus Cristo disse: pois no meio de vocês, entre vocês, eu sou como quem serve. Ou seja, num banquete, disse Jesus, eu estou entre os garçons e não entre os que estão sentados à mesa, esperando privilégios e esperando serem servidos e honrados. Eu estou entre os garçons. E com isso, Jesus estava nos dizendo que quando seus discípulos, porventura, assumissem um papel num governo, qualquer que seja, ou qualquer que fosse, eles deveriam fazê-lo como garçons, como quem presta serviço. E a quem eles deveriam prestar serviço? Eles deveriam prestar serviço aos empobrecidos. Eles deveriam prestar serviço aos desvalidos. Eles deveriam prestar serviço aos prejudicados na história da vida. Eles deveriam prestar serviço aos necessitados, aos carentes, aos frágeis e aos fragilizados. Essa é a ideia. Então, é um governo previdente, um governo de prestação de serviço, um governo que pensa no bem do mais necessitado, que, portanto, governa para promover a justiça, ou seja, para promover a igualdade, a equanimidade. Essa é a ideia. Portanto, um governo prestador de serviço. É esse governo que Deus chama de governo bom, um governo que se ocupa dos que estão famintos, dos que estão sedentos, dos que precisam de escola, dos que precisam de casa, dos que precisam de aconchego, dos que precisam de transporte, dos que precisam de emprego, dos que precisam de salário com poder de compra, dos que precisam de educação, dos que precisam de condições de sobrevivência com dignidade, dos que precisam ser reconhecidos e respeitados na sua diferença, abraçados, apesar de serem forâneos, de serem estrangeiros, ou de serem diferentes e de se verem de modo diferente da maioria da população. Eles precisam ser tratados, ser cuidados. Então, Jesus sempre via o governo como um governo prestador de serviço. E esperava que os seus filhos se envolvessem na prestação de serviço aos mais necessitados. Portanto, Jesus não era contra que os seus filhos, seus seguidores, seus discípulos, se envolvessem no cumprimento do seu papel cidadão, seu papel de eleitor, ou mesmo na sua vocação político-partidária, desde que tivessem consciência de que estariam lá para prestar serviço, para produzir igualdade, para produzir equanimidade, para produzir justiça. Pois é, recentemente, a ex-primeira-dama fez um discurso num encontro no Rio de Janeiro, dizendo que o povo que a ouvia, e ela entendia ser majoritariamente um povo que tem a mesma fé que ela, deveria ver a atividade política
como uma grande oportunidade de domínio, uma grande oportunidade de impor os seus valores, de impor os seus desejos, de impor a sua forma de ser e de viver. Ou seja, deveriam ver o governo como um processo de aparelhamento do Estado para o bem daqueles que exercem o governo e que deveriam ser eles, para que o governo subjugasse todos os interesses, todas as pessoas, aos interesses deles. Ou seja, domínio. Isso é totalmente contrário ao Cristo, totalmente contrário a tudo que Jesus Cristo ensinou, e é impressionante ver que muitas daquelas pessoas que estavam ouvindo a ex-primeira-dama dizer, de fato se confessavam cristãos, de fato se confessavam seguidores de Jesus Cristo, porém aceitaram um discurso estapafúrdio, um discurso que não tem nada a ver com a fé cristã, porque é um discurso que não parte de Jesus, parte do Império Romano, justamente o império que Jesus condenou. Parte do jeito romano de fazer as coisas, que é dominar, dominar e dominar. Impor, impor, impor. Essa é a ideia. E impor a partir de um Estado religioso, porque era o que os romanos eram, um Estado religioso, exigindo adoração ao imperador, submissão a Júpiter e assim por diante. Pois não é que a ex-primeira-dama está propondo algo muito semelhante ao que o Império Romano propunha? Curiosamente, ela diz falar a partir de Jesus Cristo e em nome de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo se opunha ao Império Romano. Não só se impunha ao Império Romano por ser o Império Romano um império de tiranos e de tirania, mas se opunha ao Império Romano por causa do seu conceito de governo. Pois o conceito de governo do Império Romano era tirania, era usurpação, era tomar o que não era seu e descaradamente impor-se a todos os que dominavam, inclusive a própria religião. Ora, eu tenho de realmente concluir que essa senhora, com todo o respeito que lhe devo, enquanto cidadã, etc., mas que essa senhora não leu a Bíblia, não leu Jesus Cristo, não entende o projeto de Jesus Cristo, não sabe que o governo que Deus chama de governo bom é o governo prestador de serviço. E que, portanto, qualquer seguidor de Jesus, qualquer seguidora de Jesus, que deseje ou que deseja entrar na lida político-partidária, tem de entrar para prestar serviço. Nunca para impor, mas sempre para servir. E o nosso lema, nossa inspiração vem da Escritura Sagrada, onde Jesus Cristo disse que num banquete ele estará sempre entre os garçons, que para ele exercer autoridade é prestar serviço. E é disso que começamos a falar no primeiro bloco. E agora eu gostaria de convidar o William, meu querido companheiro aqui de luta democrática a partir da fé cristã, para me dizer se ele concorda com a visão de Jesus ou concorda com a visão da ex-primeira-dama,
que acha que a gente tem mais é que exercer domínio, pegar o governo e aparelhar o Estado e impor o que a gente pensa para todo mundo. É isso mesmo, William? É assim mesmo que tem de ser? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, aí fica fácil, né? Escolher entre Jesus e a Michelle, aí é fácil. Isso aí é muito fácil, né? Bom, nós nos propomos a estar refletindo sobre isso diante de toda essa situação que estamos vivenciando, né? Diante desse cenário onde a extrema-direita ela instrumentaliza a fé, utilizando-se como base principalmente a chamada teologia do domínio. Então, diante dessas questões, desses discursos aí que são feitos por esses militantes da extrema-direita, que tentam se identificar com a fé cristã ou instrumentalizar a fé cristã para uso político, como a Michelle Bolsonaro tem feito em seus discursos e outros, se faz necessário a gente discernir, clarear sobre o verdadeiro significado dessa ideia de governo, como você tem falado ali. O que é governar, né, para Deus? O que é um governo bom? Né, esse adjetivo tão divino, utilizando a expressão de Jesus, né, porque me chamas bom, se bom é somente Deus. Bom, as escrituras elas nos orientam claramente sobre isso, né? Sobre a natureza dessa ideia de governo, que a teologia do domínio vai utilizar lá do texto de Gênesis, que é dominar sobre a terra, né? Tentando trazer a ideia de uma imposição sobre os mais fracos ou os seres inferiores na visão deles. Bom, diante das Escrituras e diante do próprio Cristo, fica claro que a natureza da ideia de governar, a autoridade, como você já nos trouxe, é servir. O próprio Cristo, nosso Senhor, ele nos ensinou por meio do seu exemplo, que ele propôs essa parábola, né? Quem é o maior? São os garçons, aqueles que servem, ou quem está sentado à mesa? Ele diz, olha, eu estou entre os garçons. No meu reino é diferente do reino de César, do reino deste mundo, em que as pessoas ficam tentando impor as suas convicções, as suas crenças sobre as outras. Não, comigo, no meu reino é diferente. O maior, quem governa, é quem serve. Ou seja, governar a partir de Jesus Cristo, a partir das Escrituras Sagradas, isso desde o Antigo Testamento, porque o contexto do texto que eles utilizam de Gênesis está lá, que é guardar, é cultivar e guardar, que são duas palavras em hebraico, que significam simplesmente servir e cuidar, que é servir a criação e cuidar da criação, o abad e o samar. Então, ali, é crucial que a gente entenda e passe para os nossos irmãos que essa ideia dessa tentativa de criar um messianismo político, a busca por um líder salvador, o famoso ungido, o novo Messias, é uma armadilha de Satanás muito perigosa, que vai desvirtuando os princípios do Evangelho. Ao contrário de tudo isso que é proposto pelo Evangelho, a gente vê quem a gente encontra. Lúcifer. O Lúcifer é esse contraste à liderança proposta por Jesus, que é uma liderança, que é uma tentativa de liderar sob um golpe, uma tentativa de imposição. Então a teologia do domínio, ela prega essa imposição da lei divina como padrão para a sociedade e a aplicação desse padrão pelo Estado. É uma distorção da verdadeira mensagem do Evangelho. Porque Jesus não veio impor as leis, mas veio transformar os corações através do seu Espírito, através do amor, da misericórdia.
Então, ao contrário da proposta de Jesus, de um governo que vai servir, nós temos aí em contraste a teologia do domínio, que é a proposta do diabo. É a proposta do diabo, que é a proposta do golpista. Né? Nós vemos a tentativa de Lúcifer de dar um golpe. Então, a teologia do domínio é essa tentativa de impor uma lei divina como padrão. É tentar usar Jesus para dominar. É aquilo que o diabo fez na tentação lá de Mateus com o próprio Cristo. É a lei divina como padrão para a sociedade, é a aplicação desse padrão pelo Estado, que é simplesmente uma distorção total da verdadeira mensagem do Evangelho. Porque todos nós sabemos que Jesus não veio para impor leis, mas para transformar vidas, transformar corações através do Espírito Santo de Deus, pelo amor, pela misericórdia. E essa fala, né, tão utilizada, esse texto do Salmo 33:12, muitas vezes mal interpretado, nos lembra que a nação cujo Deus é o Senhor, ela não está falando do Brasil, ela não está falando da Argentina, não está falando de outra nação, nem do Israel atual. Não é disso que ela está falando. Não é disso. Não está falando de um território político. De fato, está falando da Igreja do Cristo. Hoje, ela fala da Igreja do Cristo. E no Antigo Testamento, falava-se do Israel. Não podem deixar se seduzir por essa ideia de governar como os romanos, governar como a proposta da teologia do domínio. Porque para Deus, governar bem, não significa impor a nossa fé, a nossa visão de mundo sobre os outros. Muito pelo contrário. Significa, sim, servir, manifestando, vivendo os valores do Evangelho em nossas ações e em nossas escolhas, respeitando sempre a liberdade e a dignidade de cada indivíduo. Então, enquanto cristãos, que a gente possa ser verdadeiramente servos do reino de Deus. Ou seja, estamos aqui para servir e não para ser servido, não para impor. Exatamente. Muito menos para sair roubando joia que é do Estado, não é? Muito menos para sair desviando patrimônio público. Não, nós estamos aqui para prestar serviço. Isso é extremamente importante. E é importante o que o William disse, porque o William deu nome aos bois. O William disse que esse discurso que a ex-primeira-ministra, ex-primeira-dama, né, fez, esse discurso se insere numa teologia chamada de teologia do domínio. Uma teologia que, como nós acabamos de conversar, não cabe dentro da fé cristã. O que cabe dentro da fé cristã é uma teologia do serviço, uma teologia da prestação de serviço, uma teologia da capacidade de fazer o bem, de buscar o bem de todos, de buscar o bem o tempo todo, de prestar serviço o tempo todo. Então, nós deveríamos estar construindo uma teologia do serviço, ou uma teologia da prestação de serviço. Nunca uma teologia do domínio, porque essa terminologia domínio não é uma terminologia que nas Escrituras Sagradas signifique o que significa para os tiranos. A palavra domínio nas Escrituras Sagradas significa prestar serviço, responsabilizar-se por. O William, inclusive. Quase um sinônimo de cuidado, né? Sinônimo de cuidado. O William, inclusive, citou o caso do jardim, onde eles são chamados para cuidar do jardim, onde eles são chamados para prestar serviço ao jardim. Então, a ideia no Novo Testamento
Não é uma teologia de domínio, é uma teologia de prestação de serviço, de cuidado. Domínio, para nós cristãos, significa exercer cuidado, responsabilizar-se por, buscar o bem maior para os mais necessitados, na busca incessante pela igualdade, pela justiça, pela equanimidade. Essa é a ideia. Então, teologia do domínio não tem nada a ver conosco. É uma teologia que acho que seria muito bem-vinda para os romanos, mas para nós cristãos ela é uma blasfêmia. Você concorda com isso, William? Exatamente. Aliás, Ari, tecnicamente, talvez não seria nem chamado de teologia, apenas no aspecto de chamar teologia sendo aquilo que se pensa sobre Deus, né? Então, que ao invés de nos aplicarmos a teologia do domínio, que nossas ações elas possam refletir a verdadeira essência do governar para Deus, que é o serviço ao próximo, que é prestar serviço, que é a busca pela paz, pela justiça, que é prestar serviço ao próximo. É isso mesmo, William. É isso mesmo. É preciso que nós, evangélicos, venhamos a nos dar conta de que essa tal teologia do domínio, esse desejo de dominar, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Muito pelo contrário, é a negação de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo quer é prestadores de serviço. É lamentável ver cristãos aceitando tais convites. Lamentável ver cristãos ainda aí pararem para ouvirem a extrema-direita blasfemando contra Jesus Cristo e dizendo o absurdo de uma teologia do domínio. Rejeitar a isso é comigo e com você daqui para frente.